Cília, vamos então dar início a mais penso que é o sexto webinar organizado, promovido pela LECA Portugal, e neste caso vamos abordar um tema que me é especialmente caro, que é a realização de paredes em alvenaria com blocos da argila expandida LECA. Isto foi um tema que, ao longo dos últimos tempos, me tem sido sugerido por alguns colegas, alguns arquitetos também, ainda esta semana, em conversa com um arquiteto, a propósito de um projeto, ele questionou quando é que nós faríamos um webinar, que estão tão na moda hoje em dia, quando é que fazíamos um dedicado exatamente à questão das alvenarias com blocos LECA. E eu disse-lhe, olha, arquiteto, nem de propósito, depois da manhã vai haver um exatamente sobre este tema. E quando começamos a preparar isto, defrontamos com digamos assim, uma questão, que é: a matéria é vasta. A matéria das alvenarias é vasta e dificilmente poderia ser tratada de uma forma honesta em 20, 30 minutos, que é a duração máxima que nós queremos que as exposições nos nossos webinars tenham. Portanto, qual foi a decisão que nós tomamos? Foi promover um conjunto de 5 webinars sobre alvenarias realizadas com blocos LECA. Este é o primeiro e vão-se seguir mais 4 webinars. Vocês vão ter já de seguida um link que vos vai aparecer, espero eu, em pop-up no ecrã, e se picarem nesse link vão ter diretos ao programa dos próximos webinars relacionados com as alvenarias LECA. Este primeiro webinar, o que vamos realizar hoje, é, digamos assim, uma introdução. É uma introdução que vai procurar contextualizar o problema das alvenarias. O problema não é um problema, às vezes é, mas o desafio das alvenarias vai contextualizar. Vamos tentar aferir, ou vou tentar demonstrar a importância que as alvenarias têm num projeto e na própria economia da construção. E depois, então, nos próximos, como vocês podem ver no programa que já deve estar aí, então sim, aí vamos abordar os casos concretos das alvenarias. Vamos então começar com eu suponho que estarão todos a ver a apresentação que eu vou fazer. Nas próximas sessões, a sessão tem uma estrutura muito simples, faz-se a descrição da solução, apontam-se algumas obras e discutem-se algumas obras realizadas, e durante a apresentação disponibilizaremos alguns ficheiros com informação de contextos para cadernos de encargos, para condições técnicas especiais, mapas de medições, manuais, etc, etc. Portanto, isto ao longo das próximas 5 edições. Como disse, esta será uma introdução que vai procurar contextualizar a temática das alvenarias no setor da construção, sobretudo do ponto de vista económico. Então vamos refletir um bocadinho sobre a importância e as especificidades das paredes como elemento construtivo. A construção em Portugal representou em 2018, ainda não há números definitivos de 2019, mas terá crescido alguma coisa, representou cerca de 20 mil milhões de euros a atividade da construção. Isto representa, não chega a 10% do produto interno bruto, que ronda os 200 e qualquer coisa mil milhões, 210, 215 mil milhões de euros. Portanto, a construção representará cerca de entre 8,5% e 9% do nosso produto interno bruto. E a construção em Portugal está, sobretudo, centrada ou focada em edifícios. 55% do investimento feito na construção é feito em edifícios. Dentro dos edifícios, que representarão cerca de 11 mil milhões,
nós temos a habitação, e aqui chama a atenção para um aspecto interessante. Eu já acompanho estes números há muitos anos, e o que se verificava era exatamente o oposto do que se está a verificar aqui neste slide. Ou seja, antes, aqui há uns anos atrás, 7, 8, 9, 10 anos atrás, 15 anos atrás, esta torta tinha as relações invertidas, ou seja, a habitação representava à volta de 70% ou 80% da construção, e os outros edifícios, serviços, hospitais, hotéis, turismo, etc., andaria na ordem dos 25, 30% no máximo. Hoje, registra-se o contrário. A habitação reduziu-se para 32% e os outros edifícios, turismo, sobretudo, representa 68%. Evidentemente que isto tem impactos, nomeadamente na concepção das soluções construtivas. Focando agora, fazendo o zoom mais em detalhe para as alvenarias e para a construção dos edifícios. A estrutura de custos normalmente média, digamos assim, de um edifício é a que está aí repartida nessa torta. Cerca de 14%. Esta percentagem varia entre 13% e 17%. Eu optei pelos 14%, que é um valor intermédio e que me parece razoável. 14% do custo está em paredes e revestimentos verticais, 5% nos vãos, portas e janelas, fundações de estrutura cerca de 9, 10% e o resto representa 72%. Ou seja, as alvenarias ou as paredes, porque não temos só paredes em alvenaria, o grosso será em alvenaria, mas as paredes, em termos de peso na construção de um edifício, representará cerca de 14%, ou seja, estamos a falar de 1,5 a 2 mil milhões de euros. Ora, isto é um valor que é interessante e que merece que olhemos para ele com algum cuidado. Até porque, normalmente, as patologias de um edifício prendem-se muito com as paredes. E as paredes é o elemento onde normalmente, e infelizmente, aparecem mais problemas e mais patologias. Foi feito um estudo pelo professor Jorge Brito, aqui há uns anos, penso que a situação não se terá alterado muito, e desse estudo que foi feito, concluíram-se dois pontos importantes. Em termos de anomalias em edifícios, 25% estão situadas nas paredes, exteriores ou interiores, e dentro das anomalias, nas paredes, as infiltrações e fissuras são as patologias mais frequentes, quase 90%. Se nós verificarmos ou raciocinarmos que infiltrações normalmente, muitas vezes, têm origem em fissurações, digamos que, de facto, a fissuração é a principal patologia que afeta as alvenarias. Isto contextualiza-nos o elemento construtivo parede no edifício. Representa um valor significativo e é também origem de muitas patologias nos edifícios. Portanto, merece a nossa atenção e merece que nos debrucemos sobre ele. Para além disso, se nós pensarmos um pouco no elemento parede, o elemento parede é um elemento extremamente importante no edifício e tem fundamentalmente 3 grupos de exigências funcionais. Exigências de segurança, tem que conferir segurança ao edifício e às pessoas que o habitam, tem que proporcionar conforto e tem também que responder a exigências do ponto de vista económico. Normalmente as exigências de segurança, de saúde e conforto estão regulamentadas em regulamentos quer europeus, quer nacionais, o regulamento de características térmicas o antigo, agora o ERH, o regulamento acústico, da parte estrutural já nos seguimos pelos eurocódigos, portanto isso está perfeitamente regulamentado. Ou seja, há aqui um conjunto de exigências que as paredes têm que cumprir. Para além disso, a parede tem especificidades muito concretas. Eu destacaria estas 3. É um elemento construtivo complexo. Complexo porquê? Porque normalmente é constituído por vários elementos que têm que funcionar todos em conjunto e têm que ser todos compatíveis entre si.
o elemento estrutural, digamos assim, se for um bloco, depois as argamassas, depois os revestimentos e depois a articulação e a ligação com a estrutura, ou seja, isto é complexo. Depois é um elemento cujo desempenho vai depender muito de quem o constrói, porque quando estamos a falar de alvenaria, estamos a falar de elementos construídos no local, in situ, e isso vai depender muito de quem constrói, de quem faz, da experiência que tem, da sensibilidade muitas vezes que tem para resolver determinados problemas. Depois, por último, uma especificidade muito, muito importante é que a parede, o elemento parede, mexe com muitas áreas do saber. Com a higrotermia, com a higrotérmica, comportamento acústico, estrutural, resistência ao fogo. Ou seja, quem pretender desenvolver ou conceber este elemento construtivo e construí-lo tem que estar atenta a todas estas especificidades e estas áreas do saber. De maneira que só por isto já se justifica investir tempo e know-how neste elemento construtivo. Para além disso, temos vários tipos de paredes. Não temos só uma parede, nós temos paredes que podem ser enterradas, podem ser térreas, contactar com o solo, podem ser paredes elevadas, podem ser exteriores, podem ser de meação, separar fogos, paredes de meação ou meieiras, separar apartamentos dentro do mesmo edifício. Podem ser de envolvente interior, por exemplo, separar o edifício de zonas comuns do edifício, caixa de escadas, por exemplo. Enfim, temos vários tipos de parede e, naturalmente, estas paredes vão ter exigências funcionais diferentes. Se estamos a falar de uma parede exterior, a questão térmica é fundamental. Se estamos a falar de uma parede divisória, a térmica já não é importante, mas é importante, se calhar, a acústica. Portanto, também temos que ter isto em conta quando estamos a conceber um projeto, quando estamos a conceber uma parede para um edifício. E aqui eu vou fazer um parênteses e vou me dirigir especialmente aos projetistas, aos colegas e aos arquitetos e sensibilizá-los para o seguinte. Foi feito um estudo, eu não sei se a imagem é visível, bem visível nos ecrãs, espero que seja. Foi feito um estudo por uma colega nossa do IST acerca das anomalias que ocorrem nos edifícios. Não só nas paredes, neste caso, mas nos edifícios em geral. E chegou-se a uma conclusão, por um lado, preocupante, mas se calhar por outra até digamos assim, otimista. 57% das anomalias têm origem em erros de projeto ou erros de execução. O que significa que, quando estamos no projeto, a concepção e os elementos, os documentos que suportam o projeto, caderno de encargos, condições técnicas especiais, são muito importantes, e vão ser fundamentais para reduzir erros de execução feitos em obra. E porquê é que eu digo que esta conclusão, a que chegou este estudo, até é interessante? É que está muito nas nossas mãos, nossas fabricantes de soluções, como é o nosso caso, ou promotores de soluções, e nas mãos dos projetistas e dos construtores também, alterar esta relação com projetos mais detalhados, cadernos de encargos mais pormenorizados, não com marcas, mas com desempenhos esperados dos elementos, e isso vai facilitar imenso depois as opções em obra e as tarefas de construção. E esse é um pouco também o objetivo destas sessões e destes webinars, é proporcionar a quem projeta elementos para poder fazer cadernos de encargos detalhados e pormenorizados, não com marcas, mas com desempenhos esperados dos elementos construtivos em causa. Sejam botões leves, sejam botões de enchimento, sejam botões estruturais ou, neste caso concreto que estamos a ver hoje, alvenarias, paredes de alvenaria. Posto este contexto,
e percebendo-nos nós da importância que as alvenarias têm, quer do ponto de vista económico no edifício, quer pela sua complexidade e especificidade, e conhecendo nós as propriedades da argila expandida, da leca, como elemento alveolar, com características de isolante térmico, com também características de isolante acústico, aqui há uns anos nós decidimos então começar a desenvolver um conjunto de elementos, de blocos, que permitissem, de facto, construir paredes que respondessem às exigências e aos requisitos funcionais que as paredes de edifícios devem ter. E então, para fazer isso, nós lançamos mão de parcerias. E isto, como eu digo, este processo já começou há muitos anos, início dos anos 90, e com parceiros, nós fomos à academia buscar esses parceiros. E então os nossos parceiros no desenvolvimento das soluções que nós vos vamos apresentar nos próximos webinars foi o Instituto da Construção, na Faculdade de Engenharia do Porto. Aí tivemos o privilégio de usufruir do saber e do know-how das equipas do professor Vasco Freitas, do professor Hipólito Sousa e do professor Oliveira Carvalho. Tivemos também parcerias, e temos parcerias com a Universidade de Aveiro, onde fizemos os testes de resistência ao fogo, por exemplo, de algumas das paredes que vamos ver, com a Universidade de Coimbra, por causa também da resistência ao fogo e da acústica, com o ITCONS, de quem nos socorremos para validar determinados desempenhos. Portanto, a LECA Portugal identificou a necessidade ou a oportunidade de desenvolver elementos para a concepção de paredes e lançou mão de parcerias com quem pudesse, de facto, aportar valor a este projeto, e foi isso que foi feito. É evidente que um elemento que contribuiu bastante para esta necessidade de desenvolver paredes caracterizadas e perfeitamente documentadas em termos de desempenhos foi a evolução que a regulamentação teve em Portugal nos últimos anos. Eu recordo-me que quando terminei o curso nos anos 80, inícios dos anos 80, estava a terminar-se o primeiro regulamento térmico para edifícios em Portugal. Hoje em dia já vamos para aí na quarta ou na quinta versão. Acústica pouco ou nada se falava e, de facto, dos últimos anos, os requisitos regulamentares têm acelerado e têm impulsionado muito este desenvolvimento. E então, desta parceria entre a LECA Portugal e as universidades e os institutos, nasceram um conjunto de blocos, vários blocos com várias funções para os vários tipos de paredes. E então, para alvenarias exteriores, temos vocacionados os blocos térmico, bloco térmico e bloco conforto. Aqui eu faço mais um parênteses também para sublinhar o seguinte: bloco térmico é um bloco que está muito, digamos assim, está muito no mercado hoje em dia. Mas eu chamo para o detalhe: bloco térmico é uma marca. Aliás, podem ver, não sei se é visível no vosso monitor, mas o bloco térmico é escrito com um R no fim de trademark, marca registada. E, efetivamente, é uma marca registada já desde os anos 90 e da LECA Portugal. Ou seja, o que é que isto significa? Significa que só se pode chamar bloco térmico àquele bloco que nós vamos descrever na próxima sessão, com aquelas características e que proporciona à parede o desempenho que nós vamos mostrar no próximo webinar. Portanto, todos agora, fala-se muito em bloco térmico, toda a gente tem bloco térmico, nós não vamos levantar problemas por usarem a nossa marca, não vamos levantar questões com isso, mas
alertamos as pessoas, e nomeadamente os construtores e os projetistas, de que efetivamente o bloco térmico, só há um bloco térmico, e o original é este que vocês vão conhecer no próximo webinar. Fechando este parênteses, portanto, para alvenarias exteriores temos estes dois materiais, alvenarias exteriores que podem ser de enchimento, podem ser confinadas, ou podem ser resistentes. Vamos abordar na próxima sessão, vamos abordar exatamente estes 3 tipos de construção de alvenarias exteriores. Depois, para alvenarias interiores, temos o sistema Interleca, mais vocacionado para alvenarias de partição, portanto, divisórias interiores, e temos o isolosónico, para alvenarias de meação ou para envolvente interior, ou seja, caixa de escadas, corredores e apartamentos. E, por último, temos as alvenarias especiais. Temos aqui um conjunto de blocos destinados a alvenarias que, embora sejam de edifícios, normalmente são edifícios públicos, edifícios que têm requisitos muito especiais de comportamento acústico, de transmissão de ruído, de absorção acústica, e então temos aqui um conjunto, desenvolvemos também um conjunto de blocos que procuram responder a esse desafio. Eu não me alongo mais por hoje. Agradeço-vos muito a vossa atenção e a vossa presença.